vai entender como é que é. Bora lá, Glória, com você. Sempre saudamos a todos com muito carinho, manifestando a alegria de estarmos juntos para conversar, analisar, proporcionar a todos nós o estímulo de um dia melhor. A nossa tarefa de hoje é extremamente agradável. Como vocês já sabem, eu coloquei o título Nossa Homenagem a um Homem de Bem. E, naturalmente, como tudo que se refere ao nosso encaminhamento na doutrina espírita, obedece a um planejamento, obedece a um método. Não esqueçamos que não devemos crer em nada que não seja aprovado. Para que possamos afirmar, para que possamos acreditar em qualquer aspecto que diga respeito aos itens da doutrina espírita, nós temos que obedecer a um método. A primeira parte deste método, assim nos ensinou o nosso codificador, é observar. O que podemos entender pela expressão observar? Todas as formas que nos são possíveis e permitidas para que tenhamos o conhecimento de alguma coisa. Todas. Então, ouvindo, lendo, olhando. Quaisquer destas ou outras tantas que nós possamos manifestar é a primeira parte deste método. Observando, o passo seguinte é analisar o que observamos. Espírita, ou pretendendo conhecer a doutrina espírita, nós vamos analisar o que ouvimos, o que vemos, possibilitando o entendimento, para não cairmos em fantasias, para não dizermos ou fortalecer a nossa fé em situações que não venham para nós de uma maneira natural. Então, tudo que é natureza, nós devemos observar, analisar com absoluta isenção, buscando a compreensão daquilo que ouvimos. Analisado que esteja o assunto, nós agora vamos comparar. Comparar com as nossas experiências, comparar com o que sabemos, comparar com outros tipos de pensamento, a fim de que o resultado venha para nosso proveito. Para não nos deixar nos iludir por situações que muitas vezes passaram dos primeiros pontos do nosso método, mas neste encontraram alguma deficiência, alguma dificuldade. Para, após a comparação, devidamente isenta de todos os preconceitos, chegou a hora de aceitar. Então, percebamos que
merece de nós uma atenção sempre repetida, renovada, tudo aquilo que possamos crer. Somente após passar por todos estes itens da metodologia que Kardec, professor, pedagogo, nos leva a formar, aumentar, melhorar ou até eliminar do nosso patrimônio aquilo que não vai contribuir para a sedimentação da nossa evolução. Eu quero que vocês acompanhem este pensamento que é lógico, este pensamento que é eficaz, este pensamento para ver se adequa ao título que nós queremos desenvolver. Então, nós podemos afirmar que Jesus possuía todas essas técnicas. Não é porque simplesmente dizer que ele era Jesus. É examinar como ele desenvolveu a missão, também deixando-nos este legado fantástico, que é o Evangelho, que lhe pertence, porque foi ele que organizou, desenvolveu e deixou-nos para que pudéssemos nós sermos os herdeiros de um patrimônio tão fantástico que até hoje nos serve de modelo e guia. A doutrina espírita já absorvendo os benefícios da tecnologia, além de reforçar o que Jesus disse, nos leva a um outro caminho que não era possível nos utilizarmos dela em tempo anterior. Todos nós conhecemos o conceito de espiritismo. E quem não conhece ainda, se esforce para compreender. O lucro é individual e intransferível. A vantagem é pessoal e consciencial. Assim, a doutrina espírita, através da ciência, comprova tudo que o espiritismo ensina é ou deve ser comprovado, para que a nossa fé se torne não a fé raciocinada, como preconizou ainda Kardec, mas nós hoje já podemos afirmar que a nossa fé pode se tornar inabalável. Encantamos-nos com as coisas que a tecnologia nos traz. Mas todas elas, não esqueçamos, estão conosco. Tudo que a tecnologia faz, nós podemos fazer sem nenhuma aparelhagem adicional. O nosso pensar nos leva a conquistar distâncias inimagináveis. Não precisamos de internet. A internet é uma comprovação de que, sendo perfeita a lei de Deus, tudo que pudermos descobrir nos serve de apoio. Mas o nosso pensamento, só para dar este gancho para vocês pensarem, não tem limitações.
não pagamos nenhuma linha, não precisamos de fio. Precisamos entender isto para que, com o devido treinamento, aí é que vale uma palavra que foi muito utilizada pelo nosso codificador, o esforço. Neste treinamento permanente, nós podemos ter a certeza de que tudo está em nós. Afinal, queridos companheiros, percebermos que somos filhos de Deus não nos custa nada, basta querer. Mas dizíamos nós, para pegar o fio da meada, que a doutrina espírita nos confirma isto. E, para provar a vocês, quero ler o capítulo 17, o item 1, com o subtítulo Caracteres da Perfeição, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da codificação, para encadearmos o nosso pensamento. Diz: amai os vossos inimigos, Jesus afirma, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta fala de Jesus está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Portanto, comprovável. Jesus disse, Mateus, um dos seus apóstolos, adotou, passou para nós. E este final é muito forte para que nós possamos nos respaldar nele, só para aqueles que não perceberam. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Uma dúvida que nós podemos, ao acabar de ler, estabelecer para desenvolver o nosso raciocínio de análise. Nós seremos perfeitos? Já temos a resposta para isso, que Deus é o Criador e mantenedor. Perfeito em tudo que elabora, em tudo que nós podemos examinar. Tudo que existe é perfeito. Daí a certeza de que a ciência, comprovando, não deve deixar nenhuma dúvida para nós. Se houvesse alguma dúvida, nós teríamos incertezas. Mas a certeza advém da perfectibilidade daquilo que originou exatamente a nossa análise. Não esqueçamos, temos que pensar, temos que raciocinar. Mas esta perfeição que nos sugere Jesus
seria possível que nós sejamos perfeitos? Nós podemos responder isso claramente, sem dúvida nenhuma. A perfeição absoluta nós não alcançaremos, porque senão nós nos equivaleríamos a Deus. Então, a relatividade desta perfeição significa que, criados simples e ignorantes, nós, através das experiências que a reencarnação nos dá, nós vamos nos liberando. É como se tivéssemos comprado alguma coisa a uma prestação indefinida e fôssemos, à medida do que possamos, pagando aquilo que compramos. Como é indefinido, nós temos a liberdade para estabelecer quanto, como nos liberamos das nossas imperfeições. Eu quero colocar a coisa numa simplicidade que torne possível a todos que nos ouvem neste momento e que estão aqui neste nosso auditório querido, acompanhando o meu pensamento, possam sair daqui cheios de esperança, cheios de certeza que este dito de Jesus é possível realizar. Mas Jesus chegou, deixou o seu patrimônio, os apóstolos, queridos amigos daquele tempo, se encarregaram de fazer a divulgação dos ensinamentos, superando todo o Antigo Testamento, todos aqueles que lhe advieram anteriormente. A doutrina espírita, como a mais nova revelação que a humanidade já teve na Terra, se encarrega de comprovar, é o objetivo pelo qual ela se estabelece como ciência, e dar a oportunidade para que os seus adeptos, devidamente comprovando o que Jesus disse, partir para novos caminhos. A doutrina espírita é uma situação que, devidamente trabalhada, ela nos abre um leque de experiências que às vezes sonhamos com elas, porque não podemos vivenciá-las. Estamos neste período. Enquanto não convivermos com este período, entendermos este período, assimilarmos tudo que ele estabelece, nós não receberemos novas orientações. Vejamos como isto é uma manifestação de liberdade. Deus confia em nós. Afinal, nós somos suas criaturas. Ele sabe que nós somos capazes. E, neste ponto, o Evangelho segundo o Espiritismo, que lemos anteriormente, é confirmado no livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. O esteio, o alicerce de todo o conhecimento. Não deveremos sequer, ao meu entendimento, a experiência que tenho tido na doutrina, conhecer
outros assuntos, outros autores, e aceitarmos sem uma análise profunda do livro dos Espíritos. Afinal, ele nos foi dado, em primeiro lugar, ele nos foi dado como um alicerce sobre o qual uma casa deveria ser erigida. Se foi pela equipe do Espírito Verdade, é porque o método era esse. Temos que começar o conhecimento do Espiritismo pela assimilação, não somente a leitura, dos princípios básicos da doutrina contidos no livro dos Espíritos. E encontramos lá, já na última parte, o livro 3º, no capítulo 12, coisa estranha, no final, caracteres do homem de bem. No sentido, homem no sentido humano. O espírito, quando alcança a condição de humanidade, como é o nosso caso. Não é questão de gênero. Item, questão 918. Não esqueçamos que já estamos no fim do livro. Não esqueçamos que a responsabilidade de trazer essas informações já devem estar respaldadas desde as questões anteriores. Mas sempre é bom ler para vocês, para comprovar o título que demos ao nosso trabalho. Kardec pergunta sempre: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Observemos o critério do nosso codificador. Como ele é prático, como ele quer que não tenham nenhuma dúvida a nossa fé, a nossa coragem, a nossa liberdade, a capacidade de entender que denominamos inteligência e todas as nossas potencialidades que assumimos a responsabilidade de desenvolver numa era em que os conhecimentos são aumentados, em que a divulgação está à disposição de todos, essas facilidades todas que não vale a pena nós comentarmos, porque todos nós já nos utilizamos delas. A resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Simples, repito. A resposta diante da enorme, inconteste trabalho que nós podemos ou possamos desenvolver. O verdadeiro homem, agora o comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem.
voltemos a Jesus para examinar. Acabou? Eu achei que baixou um pouco. Para examinar o que Jesus ensinou, estamos num processo de entendimento. Com todas essas condicionais, se, para o nosso exame. O homem, cheio do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus os deu e pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não é vingativo. Prestem atenção que estamos dando condicionais. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes da lei da natureza, como gostaria que respeitasse os seus. Quero mostrar nessa leitura, fiz questão de ler para vocês, para relembrar alguns, outros nunca se deram ao cuidado de meditar sobre essas condições a que todos nós estamos sujeitos, para estabelecer o nosso título do trabalho. Lázaro Franz Gessler, cidadão brasileiro comum, como não se notabilizou por qualquer feito heróico ou especial. Observemos que o que li não especializou ninguém. Deu a todos as mesmas condições. Baiano de Salvador. Comum. Não nasceu em lugar especial comum. Encarnado entre nós entre 22 de maio de 1956 até 3 de 9 de 2008. Aceito por seus pais, Djalma e Odete, como uma criança comum. Desenvolveu-se normalmente, conseguiu diplomar-se como administrador de empresas, constituiu família, teve 3 filhos como seus sucessores, Lázaro Filho, Roberto e Elane. De um patrimônio moral que vale a pena relembrar com a dignidade como foi constituído. Observemos
não dizemos a vocês nenhum ato de heroísmo. Nada na vida de Lázaro se constituiu especial. Por que nós constituímos o andamento da palestra nesse sentido? Porque todos nós podemos conquistar tudo aquilo que notamos nele, aquilo que ele elaborou, tudo aquilo que ele aproveitou. Então está errado quando algumas pessoas que não entenderam a magnanimidade divina, porque todos somos iguais, para se considerarem infelizes, sem sorte, impossibilitados de sermos chamados homens de bem. Não lhes disse nada de especial. Baiano, estudioso, comum, buscando uma profissão como todos nós, casou, teve filhos. Quem de nós não está nesse contexto? Talvez todos. Então, não é especialização ser um homem de bem. É o esforço moral que ele fez para constituir uma história que o faz querido e homenageado por todos nós. Mas, ainda, tratando de um pequeno detalhe para que nós possamos nos reerguer. Embora sua mãe fosse adepta da ancestralidade africana, ele conduziu-se, então o verbo é reflexivo, para a doutrina espírita. E como fez isso? Não foi pelo sofrimento, não foi para se tornar melhor no sentido de ressaltar-se na sociedade material. Foi acompanhando sua companheira num tratamento no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Observemos, queridos companheiros, nada de especial, tudo dentro das regras da maior normalidade nossa. Acompanhando-a, ele foi se encantando, e não de família espírita, como nós denominamos, mas foi acompanhando tudo aquilo que se dizia lá, tudo aquilo que se ensinava no Deus, Luz e Verdade, incentivando cada vez mais a sua companheira para assimilar os seus ensinamentos. Aquilo que ele ouvia, que praticava de forma simples, como um cidadão simples que todos nós somos. Nada de especial, para que ele fosse ampliando aquilo que ouvia. Nós sabemos onde fica o Deus, Luz e Verdade, lá no Brotas. E ele resolveu, achou que era tão simples que era possível, que não deixou que sua companheira pudesse paralisar, estabilizar, tão somente num tratamento espiritual. Foi o que ele fez. Aquilo, como está prometido por Jesus, se é possível em um lugar, será possível em outros lugares. E incentivou-a de uma maneira até perseguindo, para que ela não desanimasse. Porque o Imbuí, exatamente esse lugar que estamos até hoje, poderia ser um novo templo, onde os ensinamentos que ele ouviu em um lugar, o Deus, Luz e Verdade, poderiam também chegar ao Imbuí.
sei que os companheiros estão seguindo o meu pensamento e o exemplo nesse sentido é muito importante para nós. Todos somos capazes de assimilar e ele o fez com esforço, com devotamento. Ele acreditou naquilo que ouvia. E por isso, ele resolveu beneficiar, o imbuir com o Centro Fraterno Luz e Caridade. Trouxe de lá para cá, como qualquer um de nós pode trazer daqui para o local onde quiser. Os ensinamentos que, através do Espiritismo, dão ao ser sua fé firme, a prática da lei de caridade. Ele realizou o verdadeiro bem ao próximo que Jesus nos ensina. Com tranquilidade, quase anônimo, porque sempre que esteve à frente, sempre que esteve na evidência, não porque ela busque uma situação de relevância no meio que ela está, mas quantas pessoas são beneficiadas? Já o foram, e quantas serão? Simplesmente porque ela se dedica, porque também foi, vou usar uma palavra que não se adequa, mas que se torna neste momento perfeitamente utilizável, contaminada pela sua fé, pelo seu devotamento, por tudo aquilo que lhe beneficiou e continua a beneficiar a tantos quantos entrem na nossa porta humilde, mas encontram acolhimento, encontram amizade sincera, encontram tudo aquilo que ele semeou. Porque foi um verdadeiro semeador. Em todos os aspectos, eu não estou elogiando. Eu estou simplesmente reconhecendo. Da sua vida, ele deixa, como, vou repetir, de uma maneira singela, a sua marca. Visando não mais o esforço próprio, não mais um patrimônio para os seus filhos, mas uma porta aberta como esta nossa casa, para que todos, sem qualquer distinção, recebam o que ele recebeu. Continue a cultivar. Não foi só o semeador que semeou e largou a sua semeadura. Muito pelo contrário. Ele continuou a adubar. Cada um de nós que aqui chega, aprende mais um pouco. Cada um de nós que aqui chega, faz mais uma pessoa amiga. Cada um de nós que aqui chega, fica mais incentivada para continuar a semear. Uns, às vezes, como disse Jesus, colhem a 30, outros a 60 e outros a 100%. A prova são, como eu digo, essas meninas daqui, porque eu as conheci meninas. Meninos, quando Lázaro ia me buscar, eu não tenho veículo particular, por opção, por todos os motivos que não vale a pena examinar neste momento, ia para a Ribeira, porque eu corro esses centros espíritas todos, quero dedicar minha velhice também à prática de semeadura. E ele ia me buscar. Tenho na mente ainda esta lembrança muito afetiva.
Ele não dizia que chegou. Eu tinha um grupo de estudos, de costas para ele, para a janela. Ele chegava na janela, botava o queixo. Eu sabia que ele tinha chegado porque as pessoas que estudavam comigo, que eu não gosto de dizer alunos, demonstravam que chegou alguém sem saber quem era. Ele botava o queixo e ficava também partícipe daquilo que estava se passando. De uma maneira tão afetiva, que quando eu olhava, sempre preocupada com o tempo, não é? Porque eu tinha que vir de lá para cá. Será que ele veio? Será que eu tenho que pegar um transporte da Ribeira para o Imbuí? Que naturalmente me exigia uma situação de pouca certeza do que eu estava fazendo. E aí quando eu virava, eu estou vendo para a janela, estava ele lá, sorrindo, como quem dizia assim, não se preocupe não, eu já cheguei e estou aqui para levar, para que pudesse eu estar aqui na hora certa. Tanto carinho, tanto afeto. E eu não era seu familiar. Foi uma amizade que nós fizemos assim como vocês fazem, ou possam aqueles que queiram fazer entre os componentes desta casa. E assim ele realmente preenche, como vocês ouviram nas palavras contidas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma proposta de Jesus. Um homem de bem. Então volto a lhes mostrar que não é impossível, não é nem sacrificial, não é nem uma situação que exige tanto esforço como pensamos, que esforço seria, normalmente, nós abdicarmos de tantas coisas prazerosas na vida para seguir uma situação fechada, uma situação espiritual que nos faça perder as coisas boas, entre aspas, da vida. Ele não as perdeu nenhuma, não obstante fazê-las todas. Assim, nós percebemos como não sacrificial, repito, não tão dificultoso, ele nos deixa esta imagem de possibilidade. Nos deixa essa imagem de amizade, de afeto, de incentivo, para que possamos ser melhores, como temos a certeza de que ele se sente no plano espiritual desencarnado. Esta semente proveitosa que dá bons frutos para todos nós é resultado da dedicação que ele exemplificou, incentivou a sua companheira. Esta semente que dá os frutos, não somente dos que aqui estão, mas é de tantos quantos passaram por aqui. Nos incentiva a fazer melhor o que estamos fazendo. Por isso é que reconhecemos em Lázaro um homem de bem. Por isso é que vejo na expressão de todos nós o reconhecimento e a possibilidade de sermos felizes, de fazermos o bem ao próximo como a nós mesmos, de realizarmos uma tarefa. Não é grandiosa, não é nenhuma cidade
que possa se notabilizar. Mas esta casa é uma casa que foi fundada nas bases do amor, do reconhecimento, da alegria. E assim permanece graças a ela. Estamos falando do seu companheiro, daquele que deixa esse exemplo para nós, do amigo, da alegria e da paz. Muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos aí as palavras sinceras da nossa irmã Glória Pita com Lázaro, e ele estava ali o tempo todo. Ele estava ali o tempo todo olhando, como sempre, ali na porta, que é o lugar que eu gosto de ficar. Gosto ainda. De vez em quando chega por aqui. E sempre foi assim, muito humilde, né, Gal? Com certeza. Muito humilde, muito tranquilo. E hoje nós estamos fazendo essa homenagem a ele, que com certeza foi trazido aqui pelas vibrações que todos nós fizemos para ele. E nós agradecemos muito a Glória pelas lembranças. Eu tinha um grande carinho por Glória, porque essa pessoa, quando ela fala assim, a minha velhice para semear, aí fala assim, ela deve ter uns 70, 86. Ainda não. Se quiser, eu desligo. Está aqui. Ela vai perguntar quantos anos eu tenho. Quantos anos ela tem? Quer que eu mute aqui? Eu muto aqui na Não, resposta. pode deixar. Ela não se incomoda com Quem isso. sabe? 87. Não, senhora, 88. Filha, você tirou dela. Eu acho bacana isso da Glória. A gente não tem que esconder a idade, gente. A gente tem que agradecer a Deus pela idade que tem. Tem que agradecer a Deus. Cada ano é um aprendizado. Então, graças a Deus. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Não deixe aí ligado, não desligue não. Nós não estamos nos despedindo aí do pessoal do Instagram nesse momento, porque é o momento do passe. Que Jesus. E a Inês está aí no Instagram. A Inês, que foi tarefeira conosco. Ela está colocando coisinhos ali. Está colocando. Obrigada, Inês, pela sua assiduidade que você tem nas palestras mesmo daí. Com certeza, Inês, você também tinha um grande carinho, tem por você. Que Jesus te abençoe. Então, meus irmãos queridos, nós vamos continuar com a nossa tarefa de hoje, nos despedindo do pessoal do Instagram. Pode compartilhar.